Senhor, meus irmãos, aqui é o pastor da Ladeira, da Assembleia de Deus de Abreu Lima, e hoje eu tenho uma dica para mostrar para vocês que são professores de escola dominical e que gostariam de trazer um conteúdo diferente para os seus alunos. Que tal uma palavra cruzada? Eu vou mostrar para vocês aqui um programinha chamado Eclipse Crosswords, que o que é que ele faz? Ele pega um grupo de palavras que você tenha, tá certo? E monta uma palavra cruzada para você em determinados formatos. Você pode, você não, tem um formato que ele montou e não agradou, então você pode mandar ele recriar esse formato. Você pode também, se tiver um pouco mais de conhecimento de informática, montar a lista de palavras num editor de texto como o Notepad, que já vem com o Windows. Tem um formato padrão, você pode salvar e depois dar uma olhada no formato que ele cria. Primeiro vem a palavra, depois a dica, né, para que o aluno preencha. E você pode criar essa lista de palavras no Notepad e depois pegar essa lista e importar para o Eclipse Crossword e ele montar a palavra cruzada para você. É um programa free, né? Você não precisa pagar, pelo menos as opções básicas. É o que dá para você fazer tranquilo na sua classe. Eu sugiro que você utilize esse recurso. Né? Crianças gostam, jovens gostam, adultos gostam, todo mundo gosta de palavra cruzada em menor ou maior grau. Tá bom? Então, o endereço é esse aqui, ó, Eclipse Crossword, está bem aqui em cima, tá certo? Eu já baixei ele aqui, já instalei, para ganhar tempo, para a gente poder ver. Então, baixou aqui, ó, o meu navegador é o Google Chrome, eu baixei, né, clico nele aqui, ele instala, pede algumas opções padrão, você só é avançar. Tem uma parte que ele pergunta se você quer aceitar, I agree, você quer aceitar, pronto, ele aceita e segue em frente, ok? Então, já está aqui o meu Eclipse Crossword. Eu já tenho aqui algumas palavras que eu criei, palavras hipotéticas, como uma lição hipotética, né? Palavras, aliás, reais, mas dentro de uma lição hipotética. Então, eu digito aqui a palavra, não é? Por exemplo, Caleb, que ainda não existe nessa lista. Vou digitar aqui Caleb e nome do homem que espiou a terra prometida com Josué, ok? Então, adicionar, e aí ele já adiciona aqui, tá certo? Na ordem alfabética, à medida que eu vou digitando aqui as palavras. Se de repente eu errei numa determinada palavra, eu clico nela duas vezes, e aí ela volta para cá e eu vou escolher se quero adicionar ou quero ignorar. Mudo aqui, ou então deixo em branco e aí ele já não adiciona mais nada, ok? Então, feita a lista de palavras, eu clico em Next. Próximo, e ele pergunta se eu quero salvar a minha lista. No caso aqui eu já tinha salvo, ele pergunta se eu quero alterar. Sim, eu quero alterar, tá certo? Vou usar o mesmo nome que eu tinha antes. Você pode dar qualquer nome à sua lista de palavras. Você pode usar o nome que você mais achar interessante. Depois ele pede um nome para a palavra cruzada. Eu botei aqui primeiro trimestre de 2017, tá certo? Eu posso usar aqui esse sinalzinho de primeiro, né? Eu simplesmente teclo no lock para ligar o teclado numérico do meu computador, seguro a tecla Alt e aperto 167 ao mesmo tempo, né? Seguida, né? Enquanto eu seguro Alt. Então ali já bota primeiro, se for o caso de primeira, Alt 166, ok? Uma dicasinha boba aí, tá certo? Do tempo ainda do DOS. Então tá aí, ó. Primeiro trimestre de 2017. Próximo, ele pergunta quantas palavras eu quero na largura e na altura. Quantas letras, né, melhor dizendo. Então, por exemplo, eu quero 10 e 10, vou deixar aqui por padrão. Eu podia ter mais letras, tá certo? Isso aí pode influir na quantidade de palavras que serão utilizadas da minha lista. Pode ser que elas não se encaixem e ele descarta, mas ele vai me avisar isso, tá certo? Vou deixar 10 e 10 aqui somente para mostrar para vocês. Ele tenta algumas configurações, né? E monta para mim aqui, ó, e descartou duas palavras, ou seja, duas palavras muito pequenas, que eu coloquei lá com 3 letras, né? Sei lá, alguma coisa desse tipo. Mas enfim, ele descartou aqui duas palavras. Se eu quiser, eu clico aqui, ele me mostra as palavras que foram descartadas. Então, quanto mais palavras você tiver, mais fica interessante a palavra cruzada. Não adianta você botar 10 palavrinhas, não, bota aí 30, 40 palavrinhas, que vai ficar interessante, ok? Daqui, essa visualização está interessante para mim? Não, eu quero mudar isso aqui. Aí eu clico aqui, ó, fazer outro jogo de palavras
Ele está montando, e aí ele já montou no outro formato, mas na diagonal, ok? Feito o que eu quero, né, o formato que eu quero, só basta eu clicar aqui em Next. Em Next eu tenho algumas opções, né? Eu posso salvar essa palavra cruzada, apenas salvar, eu posso imprimir essa palavra cruzada, né, com a própria palavra cruzada, com as respostas abaixo, as dicas, enfim, eu posso, eu tenho flexibilidade. Seria interessante que você explorasse essas opções de impressão, tá certo? Mas eu vou te mostrar uma opção bem interessante, um pouquinho complexa, mas é bem interessante. Aqui você pode salvar a página em HTML, para quem entende um pouquinho do riscado, e o que é que você faz? Você publica num servidor, passa o link para os alunos preencher, tá certo? Se você quiser, você libera dicas, e aí, por exemplo, ele mostra na tela as palavras cruzadas para serem preenchidas e mostra uma letra, para que o aluno tenha mais, tenha uma pista para facilitar o preenchimento. Ok? Mas o mais interessante que eu quero mostrar para vocês aqui é essa aba Publish. A aba Publish permite o seguinte, ó, eu salvo dicas horizontais e verticais em formato RTF, que é o padrão do Word. Ó, vou salvar aqui, ó, tá certo? Como eu já tinha salvo um aqui, eu vou botar o mesmo nome, teste, salvar. Pronto, salvei. Já eu mostro para vocês aqui. Ah, ele deu problema aqui porque estava aberto aqui no Word. Vou fechar aqui no meu Word. Tá certo? Vou salvar agora. Formato RTF, teste. Pode botar qualquer nome, tá certo? Pronto, salvou no formato RTF. Agora eu vou salvar no formato WMF. Aqui nesse formato RTF vai salvar só as dicas horizontais e verticais, ok? Aqui eu vou salvar a própria palavra cruzada. Então, eu vou atribuir o nome teste, que é um nome que eu já estava usando aqui, tá certo? Salvei como teste. E agora eu vou lá no meu Word. Eu vou abrir o meu Word aqui, certo? Vou abrir a minha pasta. Eu salvei na minha pasta do OneDrive aqui. Eu vou abrir aqui para vocês. Ó, teste, formato RTF. Across é horizontal, né? Então aqui, ó, horizontais, né? E verticais. E em seguida eu vou pegar a minha imagem aqui, ó. Essa imagem, eu clico 2 vezes nela. Aqui no meu está abrindo no Paint. Pode ser que ele pergunte aí no seu computador em que formato quer abrir. Você seleciona qual o programa padrão para abrir. Você seleciona Paint, que é um dos mais fáceis, né? Se você tiver um Corel, ou tiver facilidade com outro editor gráfico, tudo bem. Então eu vou abrir o Paint aqui, ó, Ctrl A, copiou tudo, dou um Ctrl C, abro o Word, tá certo? E colo aqui embaixo. Então aqui eu posso formatar, botar o nome da minha classe, o nome da minha escola, o nome do trimestre, o nome da minha palavra cruzada, para poder dar um tom mais personalizado, ok? Eu não vou fazer isso para ganhar tempo. Está aqui a minha palavra cruzada, tá certo? As horizontais e as verticais. E aí, preenchido isso aqui, você corrige e premia os seus alunos. Tá bom, gente? Gostaram da dica? Deixa aí o teu comentário no vídeo, tá certo? Deus te abençoe em nome de Jesus. A nossa intenção é ajudar. Vimos que não tinha nenhum vídeo ensinando esse programinha. É um programa antigo, né? Eu já uso já há muitos anos, acho que uns 10 anos no mínimo. Né? Mas é um programa assim que tem muita funcionalidade atual. Né? Não está tão ultrapassado assim, dá para usar, é funcional e é bem interessante para você enriquecer suas aulas, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus.